comunicação inteligente com os filhos. Nesse módulo, vamos ver como se aplica a comunicação inteligente, quais os momentos e quais os benefícios para nossos filhos. A comunicação inteligente é muito simples de ser aplicada. Só é preciso um pouco de força de vontade, percepção e treino. No dia a dia, vão ter muitas situações que serão fundamentais utilizarmos a comunicação inteligente. Isso vai fazer toda a diferença para ajudarmos nossos filhos a alcançarem o seu maior potencial de habilidades intelectuais e físicas possível. Tenha sempre em mente que todas as nossas ações, comportamentos e exemplos de hoje já estão influenciando na formação e desenvolvimento dos nossos pequenos. E como você espera que seja o seu filho na adolescência e na fase adulta? Você prefere que ele tenha uma mente fortalecida, uma autoestima elevada, uma confiança inabalável, ou seja, um adulto ou um adolescente que é vítima da vida, que só usa desculpas, que não vê perspectiva para o próprio futuro dele? Então vamos lá? Por que há falhas de comunicação entre um adulto e uma criança? Nós adultos já temos o lado racional do cérebro formado, enquanto que a criança ainda não. Só vai ter 100% do racional formado lá pelos 20 anos de idade. Muitas questões nós pais resolvemos pela razão. Porém, para a criança é difícil, porque a mente dela ainda não tem preparo para entender uma linguagem racional. Um exemplo prático. Quando nossa filha ou filho não quer comer ou deixa a comida no prato. Aí o pai ou a mãe vem com aquele discurso racional. Muitas vezes repetindo o que eles ouviram na infância. Filho ou filha tem que comer. Tem muita gente passando fome e daria tudo para comer essa comida. Ou algo do tipo. Você acha que uma criança tem condições de entender claramente essa fala? Nessa questão específica, qual a forma que a criança conseguiria entender? Perguntando. Filho ou filha, você está sem fome agora? Tudo bem, vamos guardar esse prato de comida e quando você estiver com fome, nós esquentamos e você come. Existem aqui duas situações bem distintas. Lembra da primeira fala? Para nós adultos, realmente tem uma justificativa, que somos privilegiados em ter uma comida no prato, sendo que tem muitas pessoas que não têm o que comer. Existe uma lógica aqui. Porém, na cabeça da criança, essa justificativa é vaga. Ela dificilmente vai ter um discernimento sobre isso. E quando ficamos nessa dinâmica de falar, filha, tem que comer, coma tudo, só vai ter sobremesa se raspar o prato, etc, etc, etc. Esse tipo de fala é prejudicial ao entendimento da criança na formação dela. Por trás dessa comunicação, tem uma sutil imposição, ameaça e chantagem. Na segunda fala, onde perguntamos ao filho se está sem fome, estaremos demonstrando à criança que queremos entender por que ela não quer comer, certo? E estaremos respeitando o que ela está sentindo, ou deixando de sentir, a fome no caso. Aí explicamos que vamos guardar aquela comida para mais tarde. Estaremos orientando. Qual das duas situações na comunicação fica mais clara para o entendimento dela? Sem considerar que na segunda forma, não precisamos ter um desgaste emocional.
Percebe a diferença? Como falar para o seu filho ouvir? Aqui a questão é bem importante. Muitos pais desistem ou largam mão dos seus filhos porque não conseguem ser eficazes para os filhos ouvirem. Quando eu digo que muitos pais desistem ou largam mão, não é sumir da vida dos filhos, é sobre educar os filhos. E passam somente a criar os filhos. E por que isso? Uma vez que os filhos não ouvem o pai, começam as dinâmicas de falar 1, 2, 3 vezes a mesma coisa. Às vezes ficam implorando para que os filhos façam o que precisa ser feito. E não conseguindo, começam fazendo ameaças ou chantagens, ou sendo mais incisivos no tom da fala, ou até mais rigorosos ainda. Isso vai cansando e desgastando a relação. Aí eu te pergunto, quem tem mais condições de ter um melhor entendimento e fazer diferente? O pai ou a criança? Depois que eu finalmente entendi que somos nós, adultos, que temos recursos para fazer nossos filhos nos ouvir, tudo mudou para melhor. Fazendo uma breve reflexão, nós adultos ouvimos para entender ou para responder? E o que seria ouvir para responder? Você começa a falar algo para outra pessoa ou comenta uma situação. Nem terminou de falar e a outra pessoa já quer te interromper, já coloca o ponto de vista dela, dando opiniões, dizendo o que é certo, o que é errado, começa a falar de outras experiências parecidas ou até tentando, entre aspas, resolver a questão que é sua, ou falando de experiências consideradas por ela piores que a sua, para tentar com que você se conforme com a sua questão. Ao passo que a sua intenção inicial era somente comentar. Muitas vezes até nos arrependemos de ter começado a falar. E tenho quase certeza que você já passou por essa situação. E das próximas vezes, sabendo que a pessoa é desse jeito, você até passa longe dela, certo? Talvez nossos filhos não estão nos ouvindo porque estamos sendo iguais às pessoas que ouvem para responder. Com os filhos é fundamental ouvi-los para entendê-los. Quando eles começarem a falar ou perguntar algo, temos que prestar atenção naquilo que estão dizendo, para termos uma clara compreensão da mensagem que querem nos passar. Precisamos dar o exemplo para que eles façam o mesmo. Mesmo porque, para conseguirmos educá-los, instruí-los de coisas importantes para a vida deles, eles precisam ter clareza da mensagem que estamos passando, certo? A forma como passamos a mensagem faz toda a diferença. No dia a dia, os momentos que podem gerar conflitos com os nossos pequenos geralmente são hora de acordar, hora das refeições, hora de estudar, fazer lições de casa, hora de escovar os dentes, hora de dormir, hora de parar de acessar a internet, games, hora de tomar banho e assim por diante. Qual o modo mais eficaz para que eles tomem uma ação nesses momentos? Apesar de serem hábitos ou necessidades recorrentes, alguma vez você explicou a importância de cada uma delas? Parece louco, mas depois que fiz isso, meus filhos passaram a fazer o que precisa ser feito sem desgaste e até tomam a iniciativa sem eu precisar pedir. Um exemplo com meu filho: escovar os dentes. Eu fiz o seguinte:
um belo dia, no momento do banho, que é um ótimo momento quando não tem muita distração. Falei abertamente sobre o porquê gostaria que ele primeiro entendesse a importância de escovar os dentes depois das refeições, disse que a saúde é dele e pedi para ele cuidar dos próprios dentes para que as bactérias não estraguem os dentes dele e ele não tenha dor. E como ele já sentiu uma dor de dente, ficou mais claro ainda. Mesmo porque nem sempre eu ou a mãe dele estaremos próximos para lembrá-lo desse cuidado. E que ele é capaz de cuidar da saúde dental dele. Eu voltei nesse assunto mais 5 vezes, até ele ficar autônomo. E que satisfação de ver ele escovar os dentes sozinho. Isso também serve para as outras necessidades. Precisamos explicar de uma forma didática, comunicar e fazer pedidos claros de uma forma que na mente da criança faça sentido. E quando tiver algo importante para passar para eles, chame-os num ambiente onde só fiquem vocês dois, sem celular por perto, nem televisão, nem outra distração. Fique numa posição que seus olhos fiquem na altura dos olhos da criança. Isso demonstra respeito. Quando olhamos de cima para baixo, dá a sensação que estamos mandando. É uma postura de imposição para a criança e até mesmo quando alguém faz isso conosco. É incômodo e desconfortável, não é mesmo? Olhe nos olhos da criança e diga num tom de voz calmo, amoroso. E aproveite esse momento que a criança está prestando atenção em você e reforce a capacidade dela. Diga que ela é capaz. Esses momentos eu costumo chamar de momentos dourados. Estamos, além de tudo, fortalecendo a autoestima deles e dando mais segurança neles e confiança. E isso eles vão levar para a vida deles, principalmente nas situações difíceis que eles podem enfrentar. É uma educação baseada no amor que temos por eles. Lembra da primeira prática do módulo 1 que eu passei para fazer com eles já deitados para dormir? Também é uma forma de reforçar a educação, a capacidade e elogiar os aprendizados que eles tiveram e estão fazendo por si só. O santo graal da comunicação inteligente com os filhos. Aqui vou pedir novamente que deixe um pouco de lado suas verdades e suas crenças, para simplesmente ter a clareza da diferença entre uma comunicação comum versus a comunicação inteligente. Nós, pais e adultos, desde criança, somos condicionados a ter um olhar avaliador diante de um fato ou uma situação. E existem motivos claros para isso. Por tudo que já passamos na vida, nossa mente tem um mecanismo que, para não ter o trabalho de ficar aprendendo a mesma coisa várias vezes, um exemplo, imagina se o cérebro tivesse que trabalhar assim. Agora eu preciso respirar, agora eu preciso abrir os olhos, agora eu preciso levantar a cama, preciso beber água, ir ao banheiro, escovar os dentes, etc, etc. E isso falando só das necessidades básicas de um ser humano. O cérebro provavelmente iria entrar em colapso, não é mesmo? Então, para facilitar nossa vida, todas as coisas que fazemos meio que no automático,
é porque o cérebro já registrou muitas coisas que precisam ser feitas, sem ter o trabalho de ficar elaborando o que precisa ser feito. Ele cria atalhos e encurta caminhos para termos uma compreensão imediata das nossas necessidades e do que acontece ao nosso redor, por uma questão de proteção ou tomada de decisão. Fazendo um breve exercício, vou pedir para você ver essa imagem. O que pode vir na nossa mente de imediato? Por que ela está chorando? Nossa, o que será que aconteceu com essa moça? Será que perdeu o emprego? Será que perdeu alguém? Coitada. E essa outra imagem? Nossa, que perigo um bebê com essa faca. Cadê os pais dessa criança? Quanta irresponsabilidade deixar uma criança com uma faca. Que absurdo. Agora vou passar as imagens novamente, mostrando outro olhar, só de observação. Aqui a imagem mostra uma mulher olhando pela janela com uma lágrima escorrendo do olho. E aqui é um menino com uma fruta na mão e uma faca na outra mão encostada na fruta. Consegue perceber a diferença de como nossa mente reage diante de uma situação? Com os nossos pequenos, podemos estar reagindo com um olhar avaliador ao invés de observador. Como disse anteriormente, a comunicação inteligente requer força de vontade, percepção e treino. Esse é o ponto-chave para termos uma comunicação inteligente. Nessa imagem da criança, vamos supor que seja nosso filho. Você chega na cozinha e se depara com essa situação. Qual a sua atitude ou reação? Tenho quase certeza que vem na mente: perigo, perigo, alerta vermelho. Já gritando: não, filho! E rapidamente tomando a faca da mão dele com o risco de machucá-lo e de se machucar. Repreendendo e dizendo que é perigoso usar a faca e nunca mais fazer isso. Pelo amor de Deus, se você se machucar, etc e tal. Ou, vendo nosso filho com uma faca na mão, podemos chegar nele com cuidado e perguntar: filho, o que você está fazendo? Ele provavelmente vai responder algo, certo? Aí nós vamos entender o que está passando na cabeça dele e em seguida explicar que a faca é um objeto que pode machucar, fazer dodói, na linguagem que ele entenda, e até dizer que para ele usar a faca precisa saber usar e que vamos ensiná-lo. Aí você pode estar pensando: ah, mas isso é muito difícil. Então, como eu comentei, a comunicação inteligente é simples, porém precisa de um pequeno esforço e prática. E se eu conseguir, você também consegue. Tenho plena certeza disso. Comece o treino observando as coisas que acontecem ao seu redor. Evite já ir avaliando. Você vai perceber claramente como funciona. E isso, na educação dos nossos filhos, vai primeiro evitar traumas, desgastes na relação e ter a sensação que é difícil educar os filhos. Muito pelo contrário, vai fazer você entender melhor o universo infantil, respeitar os filhotes como eles são, como eles pensam, como eles veem a vida deles.
e ter uma orientação e ensinamentos mais efetivos. E aqui, não me interprete mal. Em nenhum momento estou dizendo o que é certo ou errado. Mesmo porque na educação dos filhos não existe certo ou errado. Existe. O que eu fizer hoje vai refletir no amanhã dos meus filhos. Se agir de tal forma, vai ter um impacto X na vida dos filhos. Se agir de outra forma, vai ter outro impacto. E se eu não agir, vai ter outro impacto. Aí você decide. Aqui vou passar 3 práticas eficazes para potencializarmos as habilidades dos nossos filhos. A primeira é demonstrar de forma clara o nosso apoio como pais. Para que nossos filhos tenham mais confiança naquilo que fazem, seja nos estudos, nas tarefas do dia a dia, naquilo que eles gostam de fazer, no lazer, seja o que for importante para eles. O que vai ajudar muito na nossa parte de pai é sempre deixar claro nosso apoio, mesmo nos momentos das falhas e das dificuldades. Entenda, quando eu digo deixar claro para eles, é certamente que nós pais estaremos apoiando nossos pequenos. Porém, existem formas de representar esse apoio. O modo oculto, que é ficar numa posição de retaguarda no nosso mundo mental e, caso seja inevitável, intervimos para ajudá-los. Tomamos uma ação ou reagimos por necessidade. E o modo explícito, que é verbalizar, falar, comunicar, dizer para eles, naquela dinâmica que é muito produtiva, de ir num ambiente isolado, se posicionar na altura deles, olhando nos olhos e dizendo: filho ou filha, papai está aqui para te ajudar no que eu puder. E preciso que você saiba que existe a minha parte e também existe a sua parte. Quando o papai ou mamãe não estiverem próximos a você, seja na escola ou outro lugar, papai sabe que você é capaz de se cuidar também. Nos seus estudos, nos cuidados da sua saúde, como escovar os dentes, tomar banho. Com isso, vamos aos poucos demonstrando aos filhos a responsabilidade das coisas que fazem parte da vida deles. Qual é a segunda prática? Incentivá-los a superar as dificuldades. Como nós pais podemos ajudar nossos filhos nas dificuldades deles? Aqui o que favorece bastante é a conexão que temos com eles. Pense comigo. Como nós adultos enfrentamos ou não uma situação difícil? Um exemplo. Vamos supor que eu tenha medo de falar em público. Aí meu chefe delega a mim uma apresentação de um projeto para fazer aos diretores da empresa. Como eu lido com essa situação? Primeira opção. Se o medo de falar em público me dominar, eu vou negar a fazer esse trabalho, já sabendo do risco de ser demitido. Ou, mesmo com medo de falar em público, vou me preparar para passar por essa situação que é bem difícil. Porém, isso requer confiança, resiliência e atitude.
Agora, se na minha infância ouvi do meu pai que eu não tinha jeito e que eu não era capaz, qual opção você acha que eu escolheria? Com os nossos pequenos, podemos sim fazer diferente. Nós pais temos essa capacidade de elevar a autoconfiança deles, de superarem os momentos que podem parecer difíceis. Qual é a terceira prática? Elogiar as pequenas conquistas. Como nós pais podemos motivar e incentivar cada pequena atitude positiva dos filhos? Perceba cada ensinamento que o seu filho ou filha aprendeu. Pode ser levar o prato na pia da cozinha depois das refeições, escovar os dentes sem termos que pedir, jogar o lixo no lixo, enfim, o que você achar importante. Chame sua filha ou filho e diga, de preferência sorrindo: olha, papai está percebendo que você está fazendo tal coisa sozinha. Parabéns. Eu fico muito feliz com a sua atitude. Essa prática é muito produtiva. E não é só a questão da motivação. É expressar o que estamos observando e valorizando a atitude deles. E qual pai não fica feliz ao ver os filhos fazendo as coisas que ensinamos a eles?